Muito bem, então bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo de onde os senhores estão. O meu nome é Kath Kent e eu trabalho no Instituto de Direitos Humanos da International Bar Association. Em nome da International Bar Association e da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria de recebê-los e dar as boas-vindas a todos e agradecê-los por participar desse evento paralelo do Fórum da ONU para Democracia e Direitos Humanos. E antes de nós começarmos, nós faremos essa sessão em inglês e nós teremos a tradução simultânea tanto para o português quanto para o espanhol. É possível selecionar o canal de preferência clicando no ícone de tradução simultânea na tela do Zoom. Nós teremos 1 hora aqui neste evento e eu peço que fiquem à vontade para enviar perguntas usando o chat. Então, agora, para falar um pouquinho sobre o nosso assunto da sessão de hoje, que é sobre a jurisdição militar sobre graves violações dos direitos humanos e o acesso à justiça para as vítimas, lições da América Latina, eu gostaria de começar trazendo as obrigações das investigações de violações dos direitos humanos e estabelecer a verdade sobre o ocorrido. Os familiares das vítimas têm que ter acesso a um julgamento justo, ao devido processo legal, para que consigam acessar esse direito buscando justiça e reparação. Quando não há possibilidade de acessar esses direitos, há então a violação dos direitos dessas pessoas de um julgamento justo. E a jurisdição sobre esses casos de violações dos direitos humanos por militares deve ser a justiça comum. Porém, a administração da justiça de tribunais militares trouxe várias preocupações com relação à impunidade de abusos e também a imparcialidade de tribunais militares e o respeito aos direitos a um julgamento justo dos acusados. A doutrina e a jurisprudência dos órgãos de direitos humanos afirmam que os tribunais militares nem processar nem investigar os militares acusados de violações dos direitos humanos. O sistema comum de justiça deveria ser responsável por esses casos. É um prazer muito grande estar aqui hoje com 3 especialistas para discutir a jurisdição militar sobre graves violações dos direitos humanos e o acesso à justiça na América Latina. Nós temos a Silvia Serrano Guzman, nós temos o Santiago Aguirre Espinosa e Daniel Lozoya, que vão falar sobre os contextos do Brasil, do México. E eu gostaria agora de apresentar o nosso primeiro palestrante, o Daniel Lozoya, que é defensor público e coordenador da Unidade de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele trabalha com casos específicos e casos importantes, principalmente com relação a casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal e também casos que são trazidos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigada. Olá a todos. Olá, senhoras e senhores. Esse é um ótimo fórum, é um grande prazer participar desse fórum em um debate tão qualificado sobre a democracia e o Estado de Direito. Eu agradeço a todos pelo convite e agradeço também à Alta Comissária dos Direitos Humanos pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar também o nosso público que está aqui conosco e os nossos colegas. Eu sou defensor público no Rio de Janeiro, no Brasil, e eu trabalho na defesa de vítimas de violações de direitos humanos cometidas pelo Estado e trabalho em casos que são trazidos ao Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da competência militar para processar e julgar civis em violações
aos direitos humanos cometidas por militares. Como nós sabemos, a experiência brasileira na ditadura militar entre 1964 e 1985 durou bastante tempo e depois houve um período de transição em que foi criada a Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, em que foi necessária a inserção dos direitos fundamentais. Também trouxemos os tratados internacionais de direitos humanos para empoderar o sistema judiciário. No entanto, foram feitos vários avanços em várias áreas no campo da segurança pública e relações entre civis e militares. Porém, esses avanços, essa transação não foi bem sucedida. A transação para a democracia foi negociada com as Forças Armadas, aliás, e houve também algumas imposições na passagem do governo para os civis e na aprovação de uma nova Constituição. Os militares, apesar de terem perdido uma parte da sua força política, conseguiram preservar a anistia pelos crimes cometidos durante a ditadura e, assim, conseguiram garantir a impunidade pelas violações graves contra os direitos humanos que foram cometidas. E o Supremo Tribunal Federal, em 2010, declarou constitucional o Ato de Anistia de 1979. Apesar da extensa jurisprudência da Corte Interamericana no sentido da incompatibilidade com os direitos humanos internacionais, inclusive a Convenção Internacional em que o Brasil participou, o caso do Vladimir Herzog, e a Comissão Interamericana também fez uma recomendação ao país dizendo que o Brasil não conseguiu transformar os agentes da segurança pública para o campo da democracia ativa, apesar dos avanços da Constituição de 1988. Existe um legado autoritário, a permanência da competência da justiça militar para julgar civis e também militares pelas violações de direitos humanos e também pela polícia militar, que é responsável pelo policiamento, e existe uma leniência com relação a esses casos, o que comprova a permanência desse legado. Os homicídios cometidos por policiais militares durante um período foram julgados pela justiça militar. E o código foi estabelecido em 1969, no auge da ditadura, e há disposições legais que suportam o julgamento de civis na justiça militar até hoje. Nunca houve uma quebra, um rompimento com a militarização da segurança pública. E nos últimos anos, houve um aumento na militarização, o que pode ser visto em dois aspectos. Primeiro, o uso frequente de forças armadas em funções de policiamento e também a militarização crescente da polícia com relação a práticas e a cultura institucional. A militarização de agências policiais também chegou ao sistema judicial, com a aprovação de leis que expandem a competência militar, estabelecendo, na verdade, um foro privilegiado para os militares e também expandindo a competência do sistema da justiça militar para processar e julgar qualquer crime cometido pelos policiais militares em serviço, inclusive crimes que sequer aparecem dispostas no Código Penal Militar.
Nesse sentido, a Lei 13.491, de outubro de 2017, transferiu a competência da justiça comum para a justiça militar, para investigar, processar e julgar os militares das Forças Armadas por homicídios dolosos contra civis, assim como expandiu a competência da justiça militar em casos de tortura. A aprovação dessa lei foi um desrespeito expresso, principalmente no caso dos usos recorrentes das Forças Armadas em operações de segurança pública. E após a aprovação dessa lei, 8 pessoas foram mortas em operações das Forças Armadas, Forças Especiais e da Unidade Elite da Polícia Militar na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas e sobreviventes, houve uma emboscada em que os agentes estavam escondidos usando armas com laser e também capacetes. Não houve nenhum tiroteio por parte dos civis e a operação foi feita à noite, com o uso de veículos blindados. Foram abertas 2 investigações, uma na Justiça Comum, para investigar os policiais e os civis, e outra para investigar os militares envolvidos. Não foram apontados responsáveis, e a investigação da Justiça Militar sugere que pode haver um conflito, pode ter havido um conflito entre grupos criminosos e não houve nenhuma participação, nenhuma evidência da participação das Forças Armadas. Porém, a investigação da Justiça Comum não diz que não houve nenhuma participação de civis e militares, inclusive excluindo as hipóteses de que houve um conflito entre grupos criminosos. A imprensa mostrou que a investigação conduzida pela Justiça Militar ignorou documentos que incriminariam os militares e que indicariam o uso dos equipamentos descritos pelas vítimas e pelas testemunhas, assim como outros soldados foram alocados para a operação, além daqueles veículos blindados que foram oficialmente alocados. E as armas não foram apresentadas para a perícia. Esse caso foi trazido pela Defensoria à Comissão Interamericana. E essa militarização culminou com a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro em 2018, que traz a transferência do controle das operações policiais para o governo federal, assim estabelecendo uma jurisdição militar mais ampla. E 2 ações estavam na agenda agora do Supremo Tribunal Federal. Uma que pediu a declaração da incompetência para julgar civis e uma para declaração de inconstitucionalidade da justiça militar para julgar crimes cometidos pelas Forças Armadas. E nesta última, o julgamento teve 3 votos pela constitucionalidade da justiça militar e apenas 1 voto contra. E há 7 ministros ainda que devem votar. E nós temos também uma coalizão de organizações atuando como amicus curiae na ação para tentar dar visibilidade a essa contradição entre a expansão da militarização da justiça e das obrigações assumidas pelo Brasil perante os tratados internacionais de direitos humanos. Muito obrigada. Daniel, thank you so much for sharing your Muito obrigado,
Obrigada, Daniel, por compartilhar o contexto brasileiro numa perspectiva histórica e também uma perspectiva jurídica, inclusive falando sobre o impacto da Lei 13.491 de 2017. Então, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Agora nós passamos para o próximo contexto, e aqui nós teremos o Santiago Aguirre, que é um advogado de direitos humanos do México, e ele trabalhou em alguns dos principais casos e principais ONGs no México para direitos humanos, inclusive como diretor do Centro PRO desde 2008. A Centro PRO foi fundada em 1988 pelos jesuítas e é uma das principais organizações de direitos humanos. A Centro PRO e o Santiago contribuíram para a reforma que permitiu as primeiras restrições da competência militar no México. Então, Santiago, é com Good você. morning to everyone. I want Muito to obrigado e bom thank dia a you for the todos. Eu gostaria de invitation. agradecê-los primeiro pelo I hope that convite in para these few participar minutes deste evento we e eu can share espero que together nesses minutos eu how consiga compartilhar com constitutional os rights senhores violations como and human as rights violações aos violations in direitos Mexico humanos e os defensores dos fought direitos humanos for no several México decades against abuses committed by the tentaram military lutar in contra os exchange abusos for militares e também dictators contra a and militarização da segurança Garcias pública, assim como o Daniel explicou no specifically caso do against Brasil, e expansion também of military especificamente capacity. contra a expansão da competência militar, também destacando algumas lições que foram aprendidas e que possam ser Let me begin with a short úteis but para relevant outras pessoas. Eu gostaria de trazer Mexican agora um armed contexto forces muito importante. are As Forças institutions Armadas historically mexicanas são reluctant instituições que fully historicamente têm sido subordinate relutantes to its em civilian ter superiors. responsabilidade e While serem the subordinadas situation is a different competências in civis. Latin American armies, Nós sabemos que existe uma reputação diferente em outros the exércitos Mexican aqui na América military Latina, loyalty to mas political power o means exército greater democratic mexicano oversight. tem But in cases of uma human rights, fidelidade a determinados partidos authoritarianism políticos, mas é claro que isso não in Mexico influi em casos has de lived corrupção e respect to the rights abusos provided aos direitos by political humanos. dissidents in the time that we know Nós tivemos the casos Guilty War in the durante 70s. um período nos anos 70 aqui no México, em que houve tortura e também desaparecimentos de pessoas, Combat political opponents e, when naquele caso, a polícia estava when military forces combatendo finalized their oponentes actions. políticos, e esses There was casos não justice foram for those punidos. crimes Não houve justiça para also esses in a very crimes. difficult E isso, é situation claro, trouxe uma situação until muito 2006. difícil The até government decided to 2016, quando o implement governo decidiu closure abrir the so-called war on drugs. uma This followed guerra the às militarization drogas, of iniciando a militarização da controlled segurança supply. pública, que continua You até might have heard hoje. about our Talvez os war senhores tenham against ouvido sobre a nossa sustainability guerra às drogas, ou and talvez tenham gas. visto algum filme, uma Let me série de clear TV a respeito, it is not a mas eu war gostaria de between deixar claro que nós não the temos state uma and guerra entre o cartels, Estado e os but cartéis. it is a war Nós in temos, na which realidade, uma guerra in many parts of the em country. que nós não conseguimos definir muito bem After 2006, more than 50 a years, competência do Mexico governo. entered E a desde period of human 2006, rights mais de crisis that 15 has not been anos reversed. atrás, nós entramos numa crise de direitos humanos que não foi revertida ainda. 1,000 homicides per year, Nós more than tivemos milhares de 9,000 homicídios missing persons disappeared durante esses anos again e mais de 90 mil desaparecidos. Tudo isso faz parte da nossa realidade marcada pela victims and impunidade. human rights Nesse activists have contexto, as alarmed ONGs de that direitos the humanos militarization já of civilian denunciaram que a militarização organizations da can segurança also pública gera succeed mais because they violações aos can direitos kill humanos, que by são mais applying severas também, kill the porque enemy and são provide cometidas security. por pessoas treinadas para matar o inimigo e não oferecer segurança. Nós também denunciamos que essas violações no México ficam impunes muitas vezes, e a impunidade é ainda maior quando os casos são relacionados aos militares. Me parece que aqui no México, quanto maior for a participação militar na segurança pública, maior vai ser o poder político garantindo que haja impunidade.
É exatamente por isso limitations on que nós military temos authority. lutado há muito tempo In pelas Mexico, restrições na based on competência historical militar. precedent, No the old México, com base em uma interpretação constitucional System of distorcida, Justice o allowed antigo investigations Código Militar permitia que os órgãos militares investigassem crimes cometidos por militares contra civis, inclusive violações graves de direitos humanos. Isso trouxe impunidade. O exército nunca se investigou. Isso só causou for example, courageous citizens who impunidade. denounced violations Por immediately exemplo, were mulheres que prosecuted. denunciaram The accused were essas sentenced on violações the military foram, na verdade, within in this submetidas case. a julgamentos Having happened inadequados pela like that, justiça militar. the NGOs and the victims began to As take ONGs e outras protective action organizações for começaram a ir in cases à like justiça. E 2009 a that Suprema Corte did not have Mexicana, the em right to 2009, face decidiu military que jurisdiction. as In the vítimas não absence of teriam remedies, it o was direito de necessary for pedir, them to de take the pleitear a military incompetência punishment da system, justiça which, as militar. you know, is E, fundamental como in nós Mexico sabemos, o across the sistema world. interamericano de direitos humanos é That's why the fundamental na nossa American Court região. sought E a twice Corte to hear Interamericana the evidence julgou 4 of casos relacionados justice a in violações que punishment envolviam uh, a justice system. intervenção das forças militares e In que these ficaram cases, the impunes. E American nesses Court casos, a considered Corte that Interamericana Mexico should listen, considerou while not que o imposing México sanctions, deveria to the reformar Code of não a Military Justice. Constituição, mas sim The o sentences Código were handed Militar. down between E as 2010 and 2011. sentenças foram But the feitas entre outcome 2010 e continued to evolve. 2011, mas as Forças It Armadas was necessary to review a continuaram group of cases se for each opondo às incident reformas. so that it Nós could not precisamos consider de prejudice mais to the casos legal system. que It viessem could à consider Suprema that Corte military para justice was que constitutional, o código which fosse happened in julgado 2012. inconstitucional, o que aconteceu em Even so, the 2012. military resistance Mesmo continued. assim, It was essa necessary resistência for militar victims and continua. NGOs to go before the Senate As so vítimas that e as ONGs tiveram que democratic legal reforms could pleitear move forward. perante o But not Senado para que houvesse essa in reforma. E 2014. essa reforma conseguiu It was ser realizada em at that year 2014. that the Code of Naquele Military ano, Justice o was Código reformed. Militar Since mexicano then, foi Congress reformado e has desde no então a longer Justiça investigate Militar não cases in pode which mais investigar civilians are casos civilians. em que as This vítimas são reform was civis. widely Essa criticized reforma by foi um human rights triunfo para as groups. vítimas e Let's para os take a look movimentos de at direitos that. humanos. If one considers the Sem resistance of the dúvida, se military, there considerarmos has a been a victory. resistência, a relutância dos However, as militares, often happens nós in temos aqui uma justice, vitória muito the reform grande. was incomplete. Porém, a The reforma army não has foi the completa. possibility of O investigating Exército cases of ainda rights tem a violations against possibilidade civilians. de That's investigar why esses casos de violações contra it vítimas que also são retains the militares possibility e of também intervening retém a immediately possibilidade in de investigations intervir nos atos iniciais and das to maintain investigações. parallel E também investigations em when manter investigações paralelas, em que o Exército considera que, além de violações dos direitos cases of humanos, military discipline. houve So Mexico também has played a key role violações à in disciplina investigations militar. Então, aqui, regarding nesses casos, considered nós military temos service investigações em and of que violations the military os could militares very similar to consideram that que Mexico há carried também out regarding crimes Castro. contra a Not only disciplina does it militar. retain the possibility of E o continuing to Exército também investigate tem a cases possibilidade de that continuar investigando include outros crimes military, que não for são example, estritamente militares, por offenses exemplo, o against tráfico de civil society, drogas e crime in which Mexico organizado, human rights em que organizations nós, did not como investigate those movimentos de direitos offenses, humanos, não that are demos atenção suficiente, mas que são muito this fact relevantes no nosso contexto. that recently Apesar some do courts fato de que decided recentemente a cases Suprema Corte that seem to bear decidiu directly on the casos que competence reform and parecem administration of ter justice relação com a Mexico reforma e a has competência militar em military, casos for em instance, que the as reality of vítimas insistent são militares, participation of a military actions realidade in justice da participação das proceedings Forças goes Armadas e for suas goes atividades beyond the scope that acaba the cases that are ultrapassando o currently before the escopo court dos right casos que estão now. In agora addition to this ambivalent diante panorama, Da the Suprema militarization Corte. has continued since Então, a 2010, militarização tem even into the continuado, present. This mesmo no factor, presente. from our Esse perspective, fator, da nossa strongly influences perspectiva, the way tem uma influência muito civilians forte na respond to forma como military
os civis investigam os abusos militares. O que nós vemos na prática é que, embora a lei agora permita que a justiça comum investigue esses casos, eles também são inibidos pela grande força, são intimidados pela grande força dos militares. Nós estamos ainda nessa luta. E eu gostaria de concluir que no México a luta pela restrição da competência militar já dura décadas e já conseguiu resultados importantes, mas ao mesmo tempo a luta não terminou, ela deve continuar. Porque a experiência mostra que, nos nossos países, as forças armadas continuam ganhando proeminência e ainda tem uma tendência de evitar sua responsabilização. A justiça militar tem um escopo que é importante e, para ser ainda mais transcendente, nós devemos dar as mãos nessa luta contra a militarização da segurança pública nos nossos países. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Santiago, por nos dar esse panorama da jornada que nos levou à reforma de 2014 e também por ter destacado algumas das áreas em que ainda é necessário mais trabalho, mais luta e como a situação está no momento no México em termos práticos. Então, muito obrigada. E agora nós passamos para uma perspectiva regional, pensando no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e com isso eu trago Silvia Serrano Guzman, que tem uma formação da Universidade de Georgetown e é mestre pela Universidade de Alicante. Ela é diretora adjunta e também é professora adjunta da Universidade de Georgetown. Antes disso, ela trabalhava na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, Silvia, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, Kath, pelo convite. Gostaria de cumprimentar o Daniel e o Santiago também. Eu gostaria de começar apenas relembrando o contexto da competência militar e como ela tem sido considerada aqui no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Há três questões principais relacionadas à competência militar. Primeiro, a proibição do uso da competência militar para investigação, processo e julgamento de violações aos direitos humanos, que é justamente o tópico da nossa sessão hoje. E a segunda questão que tem sido considerada no sistema interamericano é a proibição da competência militar para processar civis e também militares que não estão mais na ativa. E a terceira questão é o devido processo, o princípio da legalidade e do julgamento justo na competência militar. E aqui nós vamos nos concentrar no primeiro aspecto, que é a proibição da competência militar para investigação, processo e julgamento de violações aos direitos humanos. Então, para falar exatamente sobre essa questão, eu gostaria de relembrar alguns dos casos principais em que essa proibição foi estabelecida, e eu também quero comentar sobre Peru, Colômbia, México e Equador. Bom, no Peru, um dos primeiros casos em que essa proibição foi estabelecida foi um caso a respeito da morte e desaparecimento de terroristas, prisioneiros terroristas, no Peru. E essa proibição, essa norma, foi trazida em vários casos de abuso policial na luta contra o terrorismo no Peru. No contexto da Colômbia, essa norma foi estabelecida em vários casos de execução extrajudicial cometida diretamente pelos militares ou nos casos em que houve um apoio ou tolerância por parte dos militares com relação aos massacres realizados por grupos paramilitares na Colômbia. Um dos exemplos é o caso do Palmeiras versus Colômbia, mas há outros vários também.
No México, também houve casos de desaparecimentos e casos de tortura, violência sexual com a Fernanda Sortega e outros casos também que foram trazidos à justiça mexicana. E no Equador, mais recentemente, a Corte Interamericana teve a oportunidade de reiterar essa norma no contexto de execuções extrajudiciais cometidas pela polícia. No caso da Garcia Ibarra contra o Equador, não foi uma questão de competência militar, mas de competência da polícia militar, em que a Corte Interamericana aplicou a mesma norma que foi aplicada anteriormente para competência militar. Então, existe um ponto em comum entre esses casos, que é a incompatibilidade da competência militar com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, principalmente acesso à justiça e devido processo, principalmente o artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece o direito de todos de ser ouvido por uma autoridade competente, independente e imparcial. Então, esses são os principais direitos que a Comissão e a Corte Interamericana consideram como sendo violadas em casos da competência militar. A imparcialidade, competência e independência da justiça que vai tomar decisão sobre esses casos. Além disso, eu gostaria de trazer esclarecimento sobre essa norma. Primeiro, a competência militar não é proibida em si, mas ela deve ser excepcional. Esse é um dos principais pontos do sistema interamericano e também limitada, ela deve ser limitada a situações em que há questões militares envolvidas. Ou seja, deve ser exclusiva para questões que envolvam assuntos militares. E essa norma, essa questão é relevante principalmente no caso colombiano, em que essa norma não foi utilizada e é por isso que tem sido muito difícil implementar a norma interamericana no contexto colombiano. Outro esclarecimento é que a proibição inclui todas as violações de direitos humanos e todas essas violações incluem também os casos em que um militar ou policial é vítima. Esse é o caso que o Santiago mencionou, que houve a reforma no México, houve a reforma na legislação, de acordo com alguns casos decididos pela Corte Interamericana, mas houve a manutenção dessa ideia de que a proibição tinha um escopo limitado, apenas para violações cometidas contra civis. Isso é um problema. Então, esse é outro esclarecimento que nós vemos no caso do México. E o último é que nós não temos apenas violações graves de direitos humanos. Essa norma não se aplica só nesses casos de violações graves, mas também se aplica quando o direito à vida ou à personalidade está envolvido. Existe um caso na Colômbia em que a Corte Interamericana teve a oportunidade de esclarecer esse ponto. Não estamos falando só de violações graves, mas sim qualquer caso em que o direito à vida está envolvido. Por exemplo, houve um jornalista que estava filmando algo ali em um protesto e ele foi atacado por forças militares e ele continuou filmando, continuou gravando o que estava ocorrendo. E ele foi atacado e não foi tão grave, ele não veio a óbito e não houve um dano tão grave à sua integridade física, mas mesmo assim a Corte Interamericana interveio nesses casos, porque a questão aqui é a integridade física da pessoa. Aqui nós temos que pensar que os casos devem ser trazidos perante a justiça comum. E também, nesses casos, é relevante pensar na ligação entre essa norma e a exigência de de acabar esgotando todos os recursos locais.
nós temos os mecanismos regionais e universais. E no contexto do sistema interamericano, está claro agora que sempre que há uma questão de violação aos direitos humanos, nós temos a aplicação dessa exceção. Então, nós não precisamos exaurir todos os recursos locais, não precisa esperar que haja uma última decisão da justiça militar. É possível ir direto ao sistema interamericano, porque é possível invocar a exceção relacionada à falta de devido processo, que está no artigo 46 da Convenção Americana. E é claro que a falta do devido processo tem a ver com tudo aquilo que eu falei, a independência, a imparcialidade e o direito de passar por um processo em que haja competência. Então, esse é o contexto do sistema interamericano. E no caso do Peru e do México, é claro que ainda há muito a ser feito, muito a ser melhorado. Houve tentativas de não trazer essas violações na justiça militar e na Argentina, a competência militar foi simplesmente eliminada no todo do arcabouço legal. E em outros países, como na Colômbia, não conseguiu se implementar totalmente essa norma do sistema interamericano, foi apenas parcialmente implementada. E se eu tiver mais alguns minutinhos, eu poderia comentar sobre o porquê a implementação da norma, em alguns casos, tem sido tão difícil. Porque é muito difícil determinar se um caso específico deve entrar na justiça comum ou militar. E na Colômbia, se considera o elemento subjetivo, ou seja, se a pessoa processada seja um militar ativo, ou se os fatos do caso demonstram uma ruptura com a competência constitucional das forças militares. Para demonstrar que há essa ruptura, para demonstrar que aquele militar está apartado da sua função constitucional ou legal, é preciso apresentar provas. É preciso apresentar provas desde o início, na determinação da competência. E eu acho que isso é um erro, porque quando você exige provas dos fatos e como os casos ocorreram para determinar a competência em que o caso vai ser julgado, isso cria uma avaliação parcial, ela não é imparcial. E logo nos estágios iniciais, na maior parte dos casos, as provas que vão ser utilizadas são aquelas produzidas pelos militares, pelo tribunal militar. Então, aqui nós temos um problema. Então, nós temos que provar que houve uma ruptura com a função legal do militar desde o início do caso, com provas muito básicas que nós temos naquele momento. E, em muitos casos, essas provas são produzidas pelos militares. Então, aqui nós temos um problema que é bastante recorrente. Mas nós podemos ser otimistas com relação ao caso colombiano, porque houve uma reforma constitucional implementada no ano passado, e a Corte Constitucional é quem vai determinar esses conflitos de competência no futuro. E nós já vimos alguns casos recentes, principalmente relacionados a protestos na Colômbia, com possíveis execuções extrajudiciais em que a Corte Constitucional estabeleceu a competência da justiça comum, utilizando essa norma, mas há essas restrições que são problemáticas por esses motivos que eu já expus. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada pela análise, pelo resumo desses casos específicos no contexto interamericano, a jurisprudência, e também trazendo esse panorama sobre os resultados que nós podemos observar na nossa região. E isso agora nos traz a sessão
de discussão aberta, é uma chance para trocarmos ideias e formas de seguir adiante, destacando também práticas, sinergias, lições aprendidas e também iniciativas de advocacy no nível nacional e da região, para que se possa superar essa questão da jurisdição militar sobre graves violações dos direitos humanos. Nós temos pouco menos de 15 minutos, nós precisamos encerrar às 11 da manhã em ponto, no horário brasileiro, para que todos possamos passar para a sessão que teremos em seguida, a sessão da Organização das Nações Unidas. E agora, eu gostaria de pedir que os senhores enviassem suas perguntas pelo chat. E enquanto isso, eu vou fazer a primeira pergunta, mas por favor, fiquem à vontade para enviar as perguntas pelo chat. A minha primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui é para o Daniel. Daniel, você mencionou um grupo de organizações que estão se unindo, formando uma coalizão para tratar essa questão da jurisdição militar no Brasil. E eu gostaria de pedir que compartilhasse mais informações sobre como esse grupo se formou. E, além disso, gostaria de saber um pouco mais sobre os casos com os quais você está lidando e outras iniciativas que vocês têm planejado. Bom, nesse momento, na agenda, na pauta do Supremo Tribunal Federal, nós temos alguns casos que serão apreciados. Dois estavam na pauta de outubro e outro teve 3 votos pela constitucionalização, pela constitucionalidade da competência militar em casos de garantia da ordem pública e 1 voto pela inconstitucionalidade, mas ainda existem 7 votos que estão pendentes. E o outro caso ainda não começou, o julgamento não começou, que é sobre a incompetência da Justiça Militar para o julgamento de civis. Nós estamos bastante envolvidos com essas coalizões, nós temos organizações muito importantes envolvidas. E a Defensoria Pública de todo o Brasil entrou, se uniu a essa coalizão, na tentativa de trazer mais visibilidade a essa questão. E também pedindo uma audiência pública com especialistas internacionais que demonstrem as obrigações que o Brasil assumiu em tratados internacionais e que esses tratados não admitem a expansão da competência da justiça militar dessa forma tão ampla. Então, esse é um caso de extrema importância. E agora nós não estamos em um momento político muito bom aqui no Brasil. Nós temos um presidente que faz ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Então, agora, este exato momento é bastante desafiador. É um momento desafiador para o Supremo Tribunal Federal ter um conflito com as forças militares. Mas nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal siga, acompanhe a jurisprudência da Corte Interamericana, mas também o sistema das Nações Unidas. Então, nós temos aqui as normas de direitos humanos internacionais que são de extrema importância nesse caso. Estamos agora aguardando o posicionamento do STF. Muito obrigada. Obrigado, Daniel. Obrigada por compartilhar as informações sobre as iniciativas vindouras para abordar essa questão em diversos fóruns. Agora, gostaria de fazer mais uma pergunta, também relacionada a isso, só que dessa vez ao Santiago, e eu estou aqui de olho no chat para que a nossa audiência tenha a oportunidade de fazer perguntas. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Agora, Santiago, eu queria perguntar para você
sobre o contexto do México, que é bastante único, mas eu queria saber se seria possível destacar algumas áreas de melhores práticas ou algumas formas úteis de avançar nesse aspecto, de acordo com o caso e a reforma que ocorreu no México. Talvez nós tenhamos algum exemplo que possa ser úteis para outras jurisdições. Claro, Kath. Eu acredito que uma das melhores práticas nesse grande processo para conseguir a reforma relacionada ao Código Militar no México, os advogados das ONGs que estavam trabalhando nesse caso realmente se especializaram no assunto. Nós temos no movimento de direitos humanos pessoas que se especializaram muito nos casos que são trazidos diante da Corte Interamericana e da Suprema Corte, e acompanhando também esses casos durante tanto tempo permite essa especialização. Então, eu acho que esse seja um ponto interessante para se destacar aqui. Eu acredito que também é interessante para que nós tenhamos um movimento na sociedade civil mais forte. Outro aspecto que eu acredito que nós devemos dedicar mais atenção e uma reflexão mais profunda é conhecer muito bem a norma, como a Silvia explicou, e tentar pensar de uma forma criativa em outras questões que têm uma relação à justiça militar e às forças armadas, e que não são necessariamente relacionadas a abusos a direitos humanos. Por exemplo, agora nós sabemos que nós deveríamos ter trabalhado mais com relação aos crimes relacionados a crime organizado e tráfico de drogas, porque eles ainda podem ser julgados pela justiça militar e dessa forma as Forças Armadas continuam mantendo um poder muito grande, porque eles é que decidem quem vai ser investigado ou punido pelos crimes organizados e também crimes de tráfico de drogas. Eles retiveram muito poder. E é claro que aqui nós temos uma distorção dos princípios democráticos. Então, nós aprendemos que nosso escopo, nossa abordagem deveria ter sido mais amplo. A nossa luta é ter responsabilização e também os princípios democráticos sendo aplicados nas Forças Armadas. E dessa maneira, nós devemos pensar em qualquer tipo de controle da sociedade civil sobre as Forças Armadas e suas atividades. Muito obrigada, Santiago, por compartilhar essas reflexões. E eu acho que a sua intervenção tem muito a ver com a próxima pergunta que vai para a Silvia, sobre a relação entre os níveis nacionais e o nível internacional. Nós sabemos que a competência militar tem a ver com várias áreas diferentes e também com relação aos princípios democráticos e à responsabilização, como Santiago disse. E, em paralelo, nós temos várias avenidas de engajamento no sistema interamericano de direitos humanos. Então, na sua perspectiva, Silvia, como você vê essas estratégias de advocacy no nível nacional? Como você acha que essas iniciativas podem ter uma interação maior com as avenidas no sistema interamericano, no sistema regional? Muito obrigada, Kath, pela pergunta. Bom, eu acho que a sociedade civil tem sido bastante ativa nessa questão e tem participado ativamente no contexto da formulação de relatórios temáticos e nacionais relacionados aos direitos humanos em cada país e em casos específicos em que o uso da competência militar teve um papel importante. Nós temos relatórios da Colômbia, principalmente nos anos 90, em que houve um movimento inicial da Comissão Interamericana, temos relatórios também do Peru e de outros países,
E eu acho que a sociedade civil precisa utilizar todos os mecanismos disponíveis no sistema interamericano, principalmente no contexto de petições para o sistema interamericano. Por exemplo, se em um caso específico está se buscando uma mudança estrutural ou uma reforma legal, uma reforma nas legislações, é necessário ter um movimento deliberado nesse sentido, porque no caso colombiano, especificamente, um dos motivos pelos quais os tribunais colombianos não estavam de acordo com as normas internacionais é porque o sistema colombiano havia convencido a Corte Interamericana de que já haviam resolvido o problema, já havia normas que tinham resolvido o problema, então não havia necessidade para uma mudança institucional. Então, nós vemos uma falta de ação no contexto colombiano nesse sentido. E nós vemos também a intervenção da Corte Interamericana no contexto mexicano, no contexto do Peru. E o último comentário que eu gostaria de fazer aqui, nesses últimos minutos, tem a ver com o mecanismo utilizado no contexto da Argentina, em que houve a eliminação da competência militar. Isso aconteceu após a resolução de um caso. Então, esse é um dos casos em que é preciso esperar até o final. Também devemos considerar o contexto das audiências nos períodos das sessões, principalmente no caso que o Santiago estava mencionando. Nós vemos cada vez mais o uso dos militares na segurança pública, na segurança interna. Isso aconteceu na Colômbia com relação aos protestos, e é um problema que está crescendo, infelizmente, não está diminuindo aqui na nossa região. Sim, muito obrigada, Silvia, por compartilhar essas reflexões conosco. E é claro que existem várias formas diferentes disponíveis, há avenidas estratégicas que podem ser alavancadas. Eu gostaria muito de continuar aqui a nossa discussão, mas infelizmente temos pouco tempo. Então, Daniel, Santiago, Silvia, muitíssimo obrigada pelas intervenções, pelas reflexões e contribuições riquíssimas que agregaram à nossa discussão. Acho que nós trouxemos um escopo muito grande para mais interações futuras. Então, para encerrar, em nome do Instituto de Direitos Humanos da International Bar Association e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria de agradecê-los todos, agradecê-los os três, também agradecer os intérpretes por terem facilitado este evento e todos os senhores que participaram da nossa conversa hoje. Agora, eu gostaria de convidá-los ao nosso próximo painel, que vai ser disponibilizado ao vivo. Será um fórum a respeito do acesso igual à justiça para todos. E também nós vamos falar sobre outros tópicos e é possível se inscrever no site da IBARI para ter acesso a esses eventos. E com isso, gostaria de agradecer muitíssimo e desejar um ótimo dia a todos. Muito obrigada. Thank you. Bye. Goodbye. Thank you. Bye.